Que a paz de Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui nessa missão de trazer uma palavra referente ao livro de Apocalipse. E dessa feita, estaremos falando sobre o capítulo 15 e o capítulo 16, que trata das 7 taças contendo a ira de Deus. Antes de entrarmos na palavra, eu quero deixar para vocês aqui na descrição do vídeo algo que eu descobri aqui no YouTube. Aqui no YouTube tem disponível 4 filmes que falam também sobre a grande tribulação. Acho muito interessante esses filmes, que são os Deixado para Trás, parte 1, 2 e 3, e também tem o filme chamado Megido, Muito bom esses filmes, eu recomendo vocês verem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para você que não sabe aonde é a descrição, do lado do título do vídeo, você vai ver uma setinha para baixo. É só você apertar essa setinha que você vai ver o link vai ver o link com os filmes, dos filmes que está disponível no YouTube. Vale a pena vocês assistirem. E hoje nós estamos falando sobre as taças que contêm a ira de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que acham absurdo essa palavra ira de Deus, porque veem Deus apenas como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que muitas das vezes tolera muitas coisas erradas que nós fazemos. Só que Deus não é assim, tá? Me perdoe dizer, Deus não é dessa forma. Primeiramente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se nós seres humanos nós temos o senso de justiça, quanto mais Deus. Aquelas pessoas que cometem erros, cometem crimes, na justiça do homem eles têm que pagar, por que Deus então vai tolerar? Não é verdade? Nossos filhos, quando cometem alguma coisa errada, nós temos a responsabilidade de os disciplinar, de os castigar, de os corrigir, e Deus vai simplesmente deixar de qualquer maneira? Não, Deus não é assim. Inclusive, a própria Bíblia mostra que Deus não é assim. Existem muitos versículos na Bíblia que mostram que Deus se ira. No Antigo Testamento, então, está repleto. No Novo, eu quero citar apenas 3 para você ter realmente uma noção que Deus não é só love, não. Deus realmente se ira e existe coisas que realmente faz Deus se irar. Em João capítulo 3, versículo 36, o próprio Jesus ele vai dizer que todos aqueles que não creem em Cristo, permanece sobre eles a ira de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai se deparar com algumas situações, que hoje no mundo é normal, mas a própria palavra mostra que essas situações que é normais hoje no mundo, sobre essas pessoas também vem a ira de Deus. E o que dizer de Efésios capítulo 5, versículo 6? Ali ele dá uma lista de pecados, uma lista de coisas que provoca a ira de Deus. Então, se você acha que Deus é só love, é só amor, tolera coisa errada, leia esses versículos e depois tire suas próprias conclusões. Então nós vamos partir direto aqui para o texto bíblico, no capítulo 15, o versículo 2, você vai ver que na visão ele vê um mar de vidro. E se você lembrar, lá no capítulo 4, versículo 6, ele também tem essa visão do mar de vidro, E esse lugar, no capítulo 4, é um lugar de adoração. Só que aqui, nesse capítulo que nós estamos estudando, ele também vê o mar de vidro, mas olha o que diz aqui, ele também vê fogo. Em toda a Bíblia,
Fogo sempre foi demonstração de juízo de Deus. A ira de Deus aqui no caso, sabe, vai ser manifestada. E essa visão, ela mostra que os juízos de Deus alcançaram o seu auge. Porque o que vai acontecer aqui é, na verdade, o acerto de contas. Tá? O ser humano provocou, teve a oportunidade de se arrepender, mas mesmo assim desprezou. Então, chegou a hora do acerto de contas. Lembra o último vídeo que nós postamos aqui? Deus ainda dando um convite para a humanidade? A humanidade rejeitou. E agora chega a hora do acerto de conta. No versículo 3, tá? Nós vemos agora falando sobre dois cânticos. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, tá? Ambos os cânticos lembram o quê? Lembram libertação. O cântico de Moisés é só você lembrar lá de Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 8, que fala sobre a libertação do povo lá do Egito. E o cântico do Cordeiro, aquele que nos libertou da escravidão do pecado. Agora, uma observação aqui, até para os pregadores. Observem que lá no céu, esses cânticos são entoados. Cântico do Cordeiro, cântico de Moisés, lá no céu. Eles entoam um cântico sobre libertação. E por que aqui na terra, nossos púlpitos, nós quase não falamos mais de salvação, de libertação, do sangue do Cordeiro? As nossas mensagens, os nossos louvores é mais voltados para motivações pessoais, bênçãos materiais, e muitas das vezes se esquecemos. Olha que lá no céu esses cânticos continuam. Então fica aqui um alerta para os pregadores. Vamos focar mais as nossas mensagens sobre salvação, porque o povo hoje está tão mal acostumado que quando escuta uma mensagem referente à salvação, ao céu, não é o que agrada ao ego deles. Então, essa é a mensagem que precisa ser pregada nas igrejas. Lembra daquele hino 192 da harpa cristã? És o grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Calvário, é o nosso tema da mensagem. Agora, olha o versículo 5. Tem uma coisa que me chama a atenção no versículo 5, que fala sobre o templo de Deus. Existe no Apocalipse 12 citações sobre templo de Deus lá no céu, no Apocalipse. Porém, quando você chega no capítulo 21, versículo 22, parece que tem uma contradição. Ué, mas diz que lá não tem templo. Opa, calma. O templo do céu nada tem a ver com o templo aqui na terra que nós usamos para adorar. É outro tipo de templo, tá bom? Quando ele diz lá em Apocalipse 21 e versículo 22, que lá ele não viu o templo, ele se refere a esse templo que nós temos aqui na terra, que lá não será necessário. Agora, quando você passa para Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 6, o versículo 6, olha o que diz o versículo 6, fala sobre as vestes angelicais. Observem que ele dá detalhes das vestes angelicais. Diz o que? Linho puro e resplandecente, ou seja, esses anjos, tá, que têm a responsabilidade de executarem o juízo de Deus através daquelas taças, eles são representantes da justiça divina. As vestes desses anjos demonstram isso, que eles são representantes da justiça divina. E olha o versículo 7. O versículo 7 diz que 7 taças contendo a ira de Deus. Isso nos remete lá para Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que também cita umas taças de ouro, mas ali não contém ira, ali contém a oração dos santos. E agora nós vamos partir
para o capítulo 16, aonde começa o acerto de contas. Capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, observem que a primeira taça parece que faz criar uma certa doença biológica nos homens, que eles começam a produzir chagas em seus corpos. E observem que essa taça, ela é direcionada para aqueles que têm a marca da besta. Lembra que nós falamos sobre a marca da besta? Então, essa primeira praga é direcionada diretamente para essas pessoas. E interessante, uma coisa que vai me chamar a atenção, é que lá nas pragas do Egito, mais especificadamente no capítulo 9 de Êxodo, a partir do versículo 9, você vê que há uma semelhança, né, daquela praga do Egito com essa daqui. Depois você medita aí em Êxodo capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 11. E o versículo 3, a segunda taça, observe o que acontece na segunda taça. O mar se transforma em sangue. Você está lembrado da segunda trombeta? Se você não tiver lembrado, você abre aí em Apocalipse capítulo 8, versículo 9. Foi apenas um terço, tá? Naquela trombeta, foi apenas um terço do mar que foi atingido. Aqui não, aqui a coisa o impacto aqui é total. E mais uma vez nos lembra também aquela praga lá do Egito, em que as águas do Egito se tornaram em sangue. Lá em Êxodo capítulo 7 você vai observar essa praga semelhante a essa também. Agora você observa que a terceira taça é derramada. A segunda atingiu o mar. Agora a terceira, olha bem o versículo 4, ela atinge as fontes de águas doces. Observe aí o versículo 4. As fontes das águas potáveis para o consumo do ser humano. Observe que essa taça vai diretamente nessas fontes. E mais uma vez, nós nos lembramos da terceira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 10, observe que lá que a trombeta atinge também as fontes de águas doces. Agora aqui não, aqui também o impacto é mundial. Zera, acabou. Chegou a hora, a terra é de Deus, Ele que criou, e Ele sabe, Ele tem o poder, o domínio de acabar com tudo aquilo que Ele criou, já que o homem se recusa a adorá-lo, já que o homem se recusa a reconhecer a sua soberania. Então Deus, como sendo Deus, Ele tem o poder e a autoridade para fazer o que Ele quer da terra. Tem um versículo que diz assim, Ele falando, minha é a terra, é dele. Ele faz aquilo que Ele bem entender. Agora, observe o versículo 8, a quarta taça, versículo 8, você observa que essa quarta taça, ela é direcionada ao sol. Olha que contraste acontece aqui, olha que contraste. Nas pragas da trombeta, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 12, o sol, ele é atingido nessa praga. O sol é atingido. E observe que ele perde parte de sua força. Tanto o sol, as estrelas, a lua são atingidos. Aqui, quando a taça contendo a ira de Deus, a quarta taça contendo a ira de Deus é derramada, observe que o sol, que naquela parte da trombeta perde sua força, aqui ele ganha força. E ele passa a esquentar mais do que o normal. E olha que coisa interessante, os homens sentem um calor
horrendo, horrendo. E ao invés de pedirem perdão a Deus, olha o que o texto vai dizer no versículo 8, eles blasfemam de Deus. A dor, a tribulação, ela serve para nos aproximar mais de Deus. Mas olha o efeito contrário. As pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, veja o que acontece aqui. Em vez de buscarem a Deus, reconhecerem seus pecados, não. Aqui eles blasfemam ainda mais de Deus. Agora, a quinta taça, versículo 10. Observe que vai direto ao encontro do trono da besta. Se você observar lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, você vai ver que esse trono da besta, né, lá tem falando sobre os chifres e as cabeças. Então essa taça vai direto nessas nações, sabe, que apoiam o anticristo. Vai direto em direção a elas. E mesmo assim, essas nações não se arrependem, continuam na sua caminhada em desagradar e blasfemar de Deus. E agora, versículo 12, nós vamos para a sexta trombeta. E mais uma vez, como acontece a sexta taça, tá? Não é trombeta não, esquece isso aí. A sexta taça. E como aconteceu na sexta trombeta, agora sim, mais uma vez o rio Eufrates, ele é citado aqui também na sexta taça. Um dos rios mais antigos da humanidade, aqui ele se seca. Olha que coisa interessante, aqui ele se seca. De acordo com alguns estudiosos, tá? O rio Eufrates, ele tem quase 3 quilômetros de comprimento, tá? 3 quilômetros de comprimento e em alguns lugares chegam a 1 quilômetro de largura. 9 metros de profundidade. E esse rio Eufrates, uma curiosidade aqui, ele é citado lá em Gênesis, né, quando Deus está criando todo mundo. Em outras palavras, o rio Eufrates, ele é o berço da civilização humana. E aqui, em Apocalipse, nós vamos ver que praticamente essa região do rio Eufrates será a cova da civilização humana. E tanto lá na sexta trombeta, como aqui na sexta taça, você vê que fala de legiões de exércitos, né? Que estarão ali nesse momento, atuando ali nesse momento. Então, esta é a sexta taça que é derramada. Agora, olha o que diz o versículo 13 e o 14. O dragão, o anticristo e o falso profeta liberam 3 espíritos imundos. Eu vou repetir aquilo que eu disse num vídeo desse aí. Algumas pessoas até dizem trindade satânica. Eu não uso trindade. Como já falamos, trindade tem a ver com santidade também. Então eu não digo que é uma trindade satânica, mas uma tríade satânica. E eles liberam 3 espíritos imundos. Qual a função desses espíritos imundos? Induzir os homens para grande batalha, para grande revolta em relação a Deus, que a gente vai estar falando sobre essa batalha mais na frente. E quando chegamos aqui no versículo 16, é que acaba, né? Aí a partir do versículo 16 nós vemos aí a 7ª taça sendo derramada, aonde acontece o fim. Acaba tudo. Chegou realmente a hora da grande batalha, a batalha do Armagedon, como diz aqui no versículo que nós estamos falando. E um grande terremoto é sentido, eu creio que
pela forma que é falado aqui no texto, esse terremoto ele é sentido mundialmente. O epicentro desse terremoto parece, pelo que mostra aqui o texto, é na Babilônia. Hamilton, que Babilônia é essa? No próximo vídeo nós vamos falar sobre essas duas Babilônias. E aí, gente, vem a grande batalha, a batalha do Armagedon, uma palavra hebraica, que quer dizer colina de Megido, né? Tem até um filme que eu falei aí sobre Megido. E no próximo vídeo vai ter uma pausa, observe que tem uma pausa, para que seja falado sobre essas duas Babilônias, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? E depois disso é o que acontece a volta de Jesus em glória. O clímax do Apocalipse, sem sombra de dúvida, é o retorno de Cristo em glória, é o milênio, a prisão de Satanás, os juízos. Estamos chegando aí na parte final do Apocalipse, onde vai ficar ainda mais emocionante. Como já falamos, voltamos a repetir, não é nosso intuito dar um estudo profundo, mas apenas para que você tenha uma base desse livro tão maravilhoso que é o Apocalipse. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo.